Quais as regras para se tocar ao vivo? Hoje vamos falar de algumas regras que a gente precisa seguir para se tocar ao vivo. Alguns cuidados que a gente precisa ter para fazer uma apresentação ao vivo é muito importante. Se você não tomar alguns cuidados, você de repente vai acabar sendo surpreendido por alguma situação em que você de repente nunca passou e vai acabar sendo pego de surpresa. Então hoje a gente vai falar algumas situações que você pode já se prevenir, né, para fazer uma apresentação ao vivo e com certeza evitar alguns problemas na hora de tocar. O primeiro ponto que eu quero te falar é o seguinte: você precisa, antes de mais nada, ter um instrumento muito bem regulado, tá? Ele estar em dia, o seu instrumento estar em dia, com cordas boas, bateria, né, no contrabaixo, se o seu contrabaixo for ativo, estar com cordas novas e um instrumento regulado. Essa é a primeira base de tudo, porque não adianta você ir lá fazer uma apresentação ao vivo se o seu instrumento não estiver bem regulado, tudo certinho. É muito complicado isso. Então você precisa, primeira regra é estar em dia com o seu instrumento. Segundo ponto muito importante, você como baixista tem a obrigação de tirar o repertório, ensaiar o repertório e levar esse repertório já pré-inscrito para você. Por que eu estou te falando isso? Às vezes, quando a gente está na estrada, quando você está fazendo uma apresentação ao vivo, pode acontecer vários fatores, né? Fatores negativos que vão fazer com que você às vezes perca a sua concentração na hora de tocar. Às vezes um problema muito pequeno acaba virando um problema muito grande. E é importante você ter ou no seu celular ou num papel inscrito já o repertório com o tom da música, tudo certinho, a abertura, o fechamento do show, porque é uma garantia sua. Se acaso der algum problema, alguma pane em algum sistema de monitoramento que tenha o seu repertório, você já vai ficar na mão e isso não é legal. Então, você ter uma cola, né, uma colinha relacionado ao repertório que você vai tocar. Você já ensaiar esse repertório numa sequência em que você realmente vai tocar o show é muito importante também, tá? Passar as músicas, repassar as músicas, importantíssimo. Por quê? Você tem que ter uma segurança quando você vai fazer uma apresentação ao vivo, entende? Você precisa ter entrar dentro da música e que isso flua naturalmente na hora de tocar. Você não pode subir no palco com medo na hora de tocar, adivinhando as notas, adivinhando repertório. Isso não funciona, tá? Se você quer ter uma performance bacana tocando ao vivo, você precisa tirar o repertório, ensaiar as músicas. Isso é de extrema importância, tá? Todos esses pontos que eu estou te citando aqui, todos eles te levam a um caminho final, que é você fazer uma ótima apresentação, tá? Como baixista, né? Para executar aquele show, para fazer aquele show. Eu fui lá e desempenhei meu papel como baixista, né? E fiz uma apresentação legal. Se você quer fazer uma apresentação bacana, siga pelo menos esses passos que eu estou te falando e vou te falar até o final desse vídeo, todos os passos principais para você ter sucesso na sua apresentação. Outro ponto que eu vou te falar aqui é sobre passagem de som. Às vezes, tem baixista que não se importa muito com essa questão de passar o som. Não, eu não preciso passar o som.
chegar na hora lá meu baixo está saindo, está tudo certo. Não é assim que funciona. Isso envolve várias coisas em relação a monitoramento de palco. Se você não passar o som, provavelmente você ou não vai ter algum instrumento que você quer escutar no seu retorno, ou o seu contrabaixo está muito alto, ou o seu contrabaixo está muito grave, ou vários problemas. O cantor, você não vai escutar o cantor. Então, é de extrema importância também você passar o som com a banda, tá? Passar o som bacana para você ter essas referências. Ah, o som tá legal para mim, tá legal para todo mundo, beleza. Então, vamos lá, passar uma música, tá? Sempre é legal isso, você passar uma música com a banda para sentir o clima que vai ser ali, o que está rolando no palco, qual que é a referência de monitores que você vai ter na hora. Isso é muito, muito, muito importante. Você sentir o território que você está pisando em relação ao som que você está sendo disponibilizado para você, né? Então, isso é muito legal, preste atenção e faça esses passos, porque realmente vai fazer a diferença para ti. Outro fator que acaba sendo um erro da maioria dos baixistas, tá? É inflacionar o volume de palco. Inflacionar o volume de palco, que eu falo, se você tem um cabeçote atrás de você, né, um periférico bacana, com caixas e tal, se você der muito volume, você não vai escutar o resto da banda. E o resto da banda não vai se ouvir, porque você vai ter inflacionado todo esse volume no palco, tá? Tome muito cuidado com isso. Se você quer fazer uma apresentação legal, se você quer que o teu parceiro vá curtir você tocando, né? Quem está tocando do seu lado, sei lá, sanfoneiro, o cantor, guitarrista, você tem que ter essa consciência que você não pode inflacionar o volume no palco. Use um volume que fique confortável para todo mundo, tá? Então saia já de um parâmetro de som em que ele esteja de médio para baixo, entendeu? Um volume sempre mais baixo é mais legal do que um volume um pouco mais inflacionado no palco, porque daí você consegue ajustar isso. E tendo esse ajuste certo do contrabaixo, você vai conseguir ouvir os outros instrumentos para você no seu retorno, com certeza. Um dos principais pontos que eu vou falar aqui agora é sobre monitoração. A monitoração é a vida do baixista. Se você não tiver um bom monitor de palco, que eu estou falando uma referência relacionado ao seu contrabaixo e aos outros instrumentos que estão tocando naquele palco. Ou seja, você tem que ter um bom fone de ouvido, se a monitoração é por fone, ou você tem que ter um retorno legal, que esteja falando bem para você entender o que está sendo tocado, porque senão você não vai entender nada do que está sendo tocado, dependendo do lugar que você toca, né? Às vezes você pega lugar que tem uma acústica um pouco complicada, né? Às vezes um ginásio, um lugar assim, se você não tem um retorno, né? um monitoramento ali de palco, de fone ou de retorno legal, você não vai entender nada do que está sendo tocado. Então, isso é o tópico dos tópicos que eu estou te falando, é isso. Você ter um belo de um retorno para você entender o que está sendo tocado naquele palco. Tá legal? Porque é de vital importância você entender a música, entender a linguagem que está sendo tocada e o repertório que está sendo tocado naquela hora. Outro ponto que eu vou te citar, eu tive já problemas com isso e eu aprendi, né,
com a estrada eu acabei aprendendo. Quando você vai fazer uma apresentação, você tem que ter os seus equipamentos. Os seus equipamentos que eu falo é ter o seu contrabaixo, ter o seu fone, né? Ter o seu cubo, se puder ter, né? Que se você usa. E ter seus cabos é de vital importância. Não parece, né? Mas sim, é de vital importância. Tenha cabos de qualidade. Coloque para funcionar o seu contrabaixo em cabos de qualidade. De preferência, né? De preferência que seja seu o cabo. Porque daí você vai saber que aquele cabo não está com problema, que aquele cabo vai funcionar na hora do show, tá? Isso é de vital importância, gente. Não adianta você chegar na hora lá X do show e o fulano chamar no contrabaixo X, né? E chamar você para fazer um solo e na hora que você entra para fazer o solo, o cabo falha. Já imaginou a situação? Então, presta atenção. Esses mínimos detalhes fazem uma diferença incrível no final para você. Vai te poupar muita dor de cabeça, tá? Se você não quer ter dor de cabeça nos shows, tenha cuidado com esses detalhes que vão fazer a diferença para você. Um outro ponto que eu vou falar agora, que também é muito importante, é se você usa pedaleira no contrabaixo, né, você precisa colocar a sua pedaleira, ligá-la, testar ela no PA e tocar com a banda para ver se realmente está funcionando isso. Por que que eu falo? Porque às vezes no transporte acaba dando um problema no cabo ou dando um probleminha numa fonte, acaba desconectando de repente o conector das fontes dos pedais. Então tomar um cuidado muito grande com isso, testar realmente todo o seu equipamento. Ah, eu uso microfone e headset, testa ele, entendeu? Testa seu contrabaixo, usa pedaleira, testa os pedais. Sabendo que tudo está funcionando, você vai ficar muito mais tranquilo na hora de tocar. Então a sua preocupação vai estar voltada apenas para a música e não para outros fatores no palco. Agora eu vou falar uma questão que aconteceu comigo. Eu estava tocando e naquele dia, na minha apresentação ao vivo, eu simplesmente esqueci em casa o jogo sobressalente de cordas. E lá na metade do show arrebentou a corda sol do meu contrabaixo. Eu tive que tocar com 3 cordas até o final do show. Por quê? Porque eu não tinha levado corda sobressalente, eu esqueci em casa. Gente, não faça isso, sabe? Leve um jogo de cordas. Se você esquecer e der um problema como aconteceu para mim, é um terror. Você não sabe o que você faz. E pode realmente acontecer, assim como aconteceu para mim. Por isso que eu estou te falando, né, te passando uma situação real que pode vir a acontecer. Ah, nunca arrebenta uma corda. Aquele dia arrebentou. Então, previna-se. Leve um jogo sobressalente de cordas e também uma bateria 9 volts sobressalente no seu case. Mas é importante você ter essas ferramentas na mão sobrando, porque se chega a dar um problema, como aconteceu para mim, você está enrolado, né? E é muito importante ter essa consciência que esses mínimos detalhes vão fazer a diferença para você fazer uma apresentação ao vivo tranquilo, cuidando só da parte musical, que é o que interessa, e você fazer uma bela apresentação como baixista.